Olá, eu sou Belkis Chaves e você está assistindo o programa Saúde em Movimento. Hoje o nosso tema são as anemias. Os últimos dados informados pela Organização Mundial de Saúde nos diz que 30% da população mundial tem algum grau de anemia e que 50% das crianças abaixo de 2 anos de idade apresentam alguma anemia. E para falar do assunto, hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Roberto Carlos de Almeida. Ele é especialista em hematologia. Olá, Dr. Roberto. É um prazer enorme recebê-lo aqui conosco. Sim, são dados altíssimos, né? 50% das crianças e da quantidade de gente que tem anemia. Explica pra gente o que é a anemia. Olá, Belkis. Obrigado pela oportunidade de esclarecer esse tema sobre anemias. E a anemia ela é considerada um sinal-sintoma. Em alguns casos, ela pode ser considerada uma doença isolada, como nas crianças, mas em outros casos, ela é uma doença relacionada a outras doenças. E a causa principal de anemia é a deficiência de ferro, né? Essa projeção que você disse aí, na verdade não é uma projeção, é realmente uma incidência mesmo. 50% das crianças abaixo de 2 anos têm algum tipo de anemia e 30% da população mundial. A causa principal é a anemia por deficiência de ferro. E quais os tipos de anemia que a gente tem hoje? Existem muitos tipos. Muitos tipos. E quais são as mais, a gente tem assim, mais ciência dela hoje na nossa comunidade? Na comunidade, principalmente aqui na região, nós temos a principal causa realmente é a deficiência de ferro, que a gente chama de anemia ferropriva ou anemia ferropênica. Ferropriva ou ferropênica se liga à questão do nome ferro, né? Pra gente poder ferropriva, falar para as pessoas às vezes não entendem. Exatamente, ferropriva por causa da deficiência de ferro. E ferropênica, que é um termo de baixo nível de ferro no sangue. Certo. Né? Uhum. É a principal causa, mas existem outras causas frequentes. Aí vai depender de qual população que a gente estiver falando, de qual faixa etária. Por exemplo, nas crianças, que a gente sabe que 50% delas abaixo de 2 anos hoje apresentam um grau ou algum tipo, né, de anemia. Como que isso acontece? Por que isso acontece nas crianças? Nas crianças, sem dúvida, a maior causa é a questão alimentar. Né? Há uma dificuldade, um déficit de alimentação em criança, que todo mundo que tem criança sabe disso. Né? Para você não ter problema alimentar em criança, você tem que ir introduzindo aos poucos a carne vermelha, a carne de boi, carne de porco e introduzindo também a beterraba, verduras de folha, eu digo verduras folha verde escuro, né? E introduzir também o feijão e inclusive o açaí também tem muito ferro. Só que criança é um desafio você convencer uma criança de se alimentar adequadamente. As crianças têm a questão também daquela maturidade, né, do tempo. Então, muitas vezes a gente fala para uma criança comer alguma coisa que não está no paladar. Mas existem formas da gente inserir esse alimento, né, doutor? Num suco ou de alguma forma, para você também não forçar aquela ingestão e não criar uma barreira com a criança. Poderia ser assim também? A criança tem que ser sempre trabalhada de uma maneira lúdica, né? Você não tem, se você disser para ela, olha, você vai ter que comer beterraba, senão você vai dar anemia. Então você não vai conseguir nunca chegar num rendimento adequado, porque você vai ter que usar vários artifícios, várias artimanhas para conseguir levar uma criança a se alimentar adequadamente. Então, até determinado período, a criança realmente ela vai fazer o uso do aleitamento, né, seja ele materno ou até o aleitamento por leite, outros tipos de leite de vaca, mas vai chegando uma idade, a partir aí de 1 ano e 6 meses, ou um pouquinho mais, que a necessidade de introdução de outros alimentos se faz necessária. E é nesse período que a anemia se torna mais frequente. Mais frequente. Porque a criança já vai estar crescendo e a necessidade de ferro ser usada no organismo, ela passa a ser maior. Então, a maneira adequada, eu vejo muito no consultório, no dia a dia,
crianças de em torno de 2 anos de idade, 2 anos e meio, até 3 anos, inclusive crianças até de 4 anos que desenvolvem anemia porque ela não se alimenta corretamente. Algumas com excesso de leite, às vezes continua tomando muito leite, e outras usam o leite com achocolatado. Então, de que maneira que isso vai acabar atrapalhando e desenvolvendo anemia? Porque esses alimentos que são ricos em calorias, eles acabam saciando a fome da criança e com isso ela não alimenta as outras coisas que são ricas em ferro. Os nutrientes que são necessários, são nutrientes necessários. Aí, nesse caso, quando é detectado por exames, às vezes até mesmo exame de rotina, é que a gente acaba orientando a dieta ou o leite só em determinadas horas, né, de acordo com a idade. Certo. E prescrevendo algum medicamento ferruginoso, normalmente que é o mais usado em criança, gotas, né? E que pode ser encontrado em alguns casos em postos de saúde, e quando não são encontrados em postos de saúde, são também encontrados em farmácias de um custo até muito baixo. E a incidência em homens e mulheres? Parece que em mulheres isso acontece mais. Por quê? A incidência em mulheres é maior um pouco do que a de homens por causa do fenômeno da menstruação, né? A mulher, ela perde ferro, né, durante a menstruação, porque perde os glóbulos vermelhos, e principalmente porque existem muitos casos de mulheres com distúrbios de menstruação, que menstrua além do normal, por causa às vezes de mioma, ou por causa de cisto no ovário. Então acaba que isso faz com que a incidência de anemia em homens e mulheres, nessa faixa etária, seja maior em mulheres. E nos idosos? Porque os idosos também, a gente tem, às vezes as pessoas aí de casa têm um exemplo, que tem um idoso que está sofrendo com anemia. Isso pode ser associado a quê? Aí, inclusive na abordagem médica, quando eu tenho uma criança com anemia, eu mesmo como médico já abordo de maneira mais tranquila. Certo. Quando eu tenho uma mulher na idade fértil, principalmente que menstrua muito, eu também já fico mais tranquilo, porque as causas são mais simples. Agora, no idoso, como médico hematologista, durante essa abordagem eu já fico mais preocupado. Por quê? Porque o idoso, a anemia pode estar relacionada a um distúrbio alimentar, sim, mas é o menos comum, tá? Certo. Mas pode estar relacionada às doenças crônicas. Quais são as doenças crônicas mais comuns em pessoas idosas? São as neoplasias, né, os cânceres, e pode estar relacionado também ao hipotiroidismo, a doença renal crônica e por outras perdas intestinais e perdas de estômago também, aliás, esôfago, como por exemplo a esofagite por hérnia de hiato. Então, no idoso que a anemia é um sinal-sintoma que preocupa tanto mais o paciente, como preocupa também o médico. Então, na verdade, o que o senhor está dizendo aí, que a preocupação é de onde vem essa anemia. É a maior preocupação, né? Qual é a causa da anemia. Os outros casos já tem a sabedoria dos motivos. Esse caso você vai ter que pesquisar mais, né? Porque o idoso traz um histórico diferente de uma criança. Né? Então, exatamente. A criança a gente já sabe que a causa principal é a anemia ferropriva, corrigiu a dieta, a alimentação, prescreveu o medicamento à base de ferro, vai resolver. Certo. A mulher a gente já sabe, uma idade adulta, né? A causa principal é distúrbio menstrual, corrigiu o distúrbio menstrual, vai resolver o problema. O idoso é que já a gente fica mais preocupado por causa que pode haver uma outra doença relacionada. Então eu já tive muitos casos de idosos que a causa era doença renal crônica, ou câncer de intestino, ou hipotiroidismo. E aí a preocupação é maior porque ela está associada a uma outra existe também no idoso anemia por causa da distúrbio medular, né? Nós temos uma mielodisplasia, que um dos primeiros sintomas dela é a anemia, né? Certo. E ainda lembrando, assim, a anemia é uma coisa que muita gente às vezes tem, mas que está assintomático. Não aparece. Não aparece. Então, um exame de rotina simples, como o hemograma, pelo menos uma vez por ano, vai detectar não só anemia, mas também outras doenças que possam estar associadas com a anemia. Vou pegar esse gancho, vou fazer um breve intervalo e a gente volta com esse assunto que é super importante. Todo mundo tem interesse em saber, porque alguma época da vida já deve ter passado por essa situação. Não sai daí, já já a gente retorna.